Olá, meu nome é Cláudio Schubert, sou professor universitário na área da filosofia e da comunicação. Uma pergunta que seguidos alunos fazem quando eu ministro cursos de oratória é a seguinte: como a gente procede na hora de falar ao público em relação ao movimento do corpo? A gente se movimenta mais ou fica mais estático? Pois é, esta é uma questão central e é muito importante na oratória. Na verdade, nós precisamos partir de alguns pressupostos, certo? O nosso corpo fala. Antes de nós começarmos a falar, nós já estamos comunicando com o nosso corpo. E isso é um dado extremamente importante. Então nós comunicamos como um todo, com a nossa fala, com o nosso corpo, com o nosso olhar, como eu já gravei um vídeo anteriormente. E o que pode se sugerir para a oratória em termos de movimento do corpo? Diria o seguinte para você: nem ficar totalmente estático e nem movimentar-se desesperadamente. Muitas vezes acontece em eventos, palestras, apresentação de trabalhos ou até mesmo na sala de aula, onde a pessoa que está fazendo uso da palavra se movimenta quase desesperadamente. Isso chega num ponto assim a cansar e incomodar um pouco as pessoas que estão assistindo esta apresentação. Então não precisa tanto, porque na verdade, geralmente por trás do movimento excessivo há uma certa angústia, há um certo nervosismo que se expressa nesse movimento demasiado. No outro extremo, nós temos também o seguinte: pessoas que ficam estáticas e praticamente só mexem a boca para se comunicar. Bom, nenhuma situação, nem a outra situação. Em termos gerais, nós podemos dizer o seguinte: o teu corpo deve se movimentar sempre que tiver alguma intencionalidade. Na medida em que você não tem necessidade, não tem intenção de te movimentar, você não precisa se movimentar. Se você faz um movimento, deve ter uma intencionalidade em relação a esse movimento. Veja bem, o teu corpo e a tua fala devem estar em sintonia. Se você fala numa determinada velocidade, é importante que a velocidade do corpo também obedeça a essa velocidade da tua fala. Esse é um dado interessante que dá força para aquilo que você está buscando comunicar. Uma outra situação é a seguinte: quando você está em frente ao microfone, você não tem muita chance de te movimentar. Digamos, você está em frente ao microfone com um pedestal. Você pode fazer algum movimento, mas muito restrito, movimentar muito mais as mãos do que o corpo. Uma outra situação é quando você tem um microfone com fio, que dificulta um pouco o movimento, mas já te dá mais possibilidade. Muito mais fácil é quando você tem um microfone sem fio, você tem mais liberdade para se movimentar. E mais fácil ainda é quando você fala sem microfone, mas aí reside o grande perigo de você fazer um movimento em excesso. Então vamos usar o bom senso. Movimente-se sempre que você tiver alguma intencionalidade. Nem de mais, nem de menos, mas de maneira equilibrada. Certo? Um grande abraço e até mais.